no segundo versículo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Uma palavra de ordem, um verbo de ordem imperativo, que diz assim: levantar. Levanta-te. Ou seja, o que é levantar? É um verbo de ação, ou seja, é você tomar uma atitude. Levantar é se dispor a sair de um estado de acomodação. O Senhor dá uma ordem para se colocar o quê? Na posição. Se levantar é sair da zona de conforto. E nem sempre é fácil nós nos levantarmos de onde nós estamos. Porque às vezes eu estou tão acomodada, está tudo muito bem, que eu me acomodo. Que eu não tomo uma atitude como eu deveria tomar. Eu não me entrego, eu não me envolvo na obra do Senhor como eu deveria me envolver. Porque eu me acomodo, eu me acostumo. E às vezes é o inverso. Às vezes a vida está um deserto. Minha vida está passando por um deserto. O vendaval passando. E aí, eu também me acostumo. Vou me acostumando com as lutas. Vou me acostumando com os levantes. Vou me acostumando com aquela vidinha. Mas eu aprendo aqui em Jeremias, capítulo 18, que o Senhor dá uma ordem para ele. Jeremias, levanta-te. E é essa ordem que o Senhor nos dá nessa noite. E eu te pergunto, como você se encontra neste momento? Você se encontra prostrado? Ou você se encontra de pé diante das circunstâncias? E aí? Como você está neste momento? Ah, não, eu desisti de tudo. Eu vou largar para lá, não vou orar mais. Eu já desisti do meu casamento. Eu já desisti do meu filho. Eu já desisti daquela porta de emprego. Eu já desisti de ser curada. Eu desisti. E aí você se encontra prostrado e prostrada. Ou seja, se o Senhor deu uma ordem para Jeremias levantar, é porque ele estava prostrado. Ele não estava de pé. E ele recebeu uma ordem para se posicionar, para se colocar de pé. E o Senhor só vai falar com você quando você se posicionar. Quando você se levantar. E você, com toda a autoridade que Deus te deu, independente das circunstâncias, você vai se levantar. E você vai se posicionar diante do teu Deus e vai continuar na caminhada. Porque não é mais tempo de acomodação, igreja. Não há mais tempo de ficar em cima do muro. Não é mais tempo de ser crente morno. Ou és quente ou és frio. O morno, como dizem em Apocalipse, vai ser vomitado. Ou é uma coisa ou é outra. Meio termo para Deus não dá mais. Nós estamos vendo nas redes sociais, na TV, todos os dias que está acontecendo lá em Israel. É a palavra se cumprindo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Como você, como eu, como a minha vida se encontra diante do Senhor. O que você e eu iremos apresentar para o Senhor. É momento de reflexão. É momento de descer a casa do oleiro. É momento de se posicionar. É momento de se colocar na posição e fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de fazer birra com Deus. Vamos parar de ficar querendo só leitinho. Nós somos crentes agora que temos que comer alimento sólido.
Mas crente que já conhece a palavra, tem 10, 20, 30 anos e está sentado no banco, não sai para fazer uma visita no hospital. Quando o negócio aperta, liga para receber oração, mas não vai, não tem coragem de levantar, sair dia de domingo, quinta-feira, dia de culto, não vai. Aí na hora que aperta, pastor, é missionária, ora por mim. Mas não quer compromisso com Deus. Não quer compromisso com Deus. Levanta-te, Jeremias. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Ou seja, quando ele diz para descer, é uma segunda ordem, é um segundo verbo, descer. Primeiro levantar, sair da minha zona de conforto, sair da minha acomodação e me posicionar diante de Deus para fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Independente dos gigantes, dos leões que eu terei de enfrentar. Quando Deus está no controle e quando o teu chamado, na verdade não é teu chamado, mas é dele. Ele confiou nas tuas mãos, Ele te garante, Ele te justifica diante dos fofoqueiros, diante dos levantes. Vão vir com pedradas? Vão. Vão vir com fofocas a seu respeito? Vão. Vão vir com mentiras a seu respeito? Vão. Porque a árvore que dá fruto, sempre vão tacar pedradas, irmãos. Mas a árvore que não tem fruto algum, não vão tacar pedra. Ou seja, levanta-te, mas desce, Jeremias. Ou seja, mas como assim? Primeiro Deus manda levantar e depois manda descer? Sabe por quê? Eu entendo que quando Deus manda ele se levantar e depois manda ele descer, ele está falando de descer, ou seja, ele está falando de Jeremias, se humilha, tira esse orgulho, porque eu tenho algo para te mostrar. Primeiro, Jeremias, você vai se levantar, vai se posicionar, mas é necessário se humilhar diante da minha presença. Não é de qualquer maneira, Jeremias, que eu vou me revelar a ti. Não é de qualquer maneira, Jeremias, que eu vou mostrar para ti o que está em oculto, Jeremias. Se levanta, mas também tu tem que descer. Chama na canta, na sai. Isso eu entendo, irmãos. Não é ser capacho de Deus. Quando eu me humilho diante de Deus, não. Quando eu me humilho diante da presença do Todo-Poderoso, eu reconheço que diante dele eu nada sou, mas ele tudo é. Chama na canta, na sai. Eu entendo, irmãos, quando ele fala para descer, ou seja, ele está falando de intimidade, ele está falando de relacionamento, ele está falando de comunhão. Jeremias, levanta-te, mas desce, porque eu entendo que quanto eu mais desço, que quanto eu mais humilho, mais eu estou me aproximando da presença. É da presença que eu me aproximo. Mais intimidade eu vou tendo com meu Deus, mais comunhão eu vou tendo com meu Deus, porque quando eu me humilho com jejum, com oração, nas madrugadas, Senhor, mais eu me aproximo dele, mais eu tenho intimidade com ele, mais eu sou cheia pela presença do meu Deus. É me humilhando, é reconhecendo a soberania do Deus Todo-Poderoso. Chama na canta, na sai, é na humilhação. Levanta-te, Jeremias, mas desce, porque o processo vai começar, Jeremias. Jeremias ainda não começou, vai começar esse processo. Está preparado, Jeremias? Está preparada a igreja? Chama na canta, na sai. Porque eu entendo que só em coisas que Deus vai se revelar a mim quando eu estiver descendo.
humilhação, na minha adoração, na minha prostração do Todo-Poderoso, é lá que Ele vai se levantar do trono e vai começar a me mostrar o pecado, vai me mostrar onde está o erro, vai me mostrar, tem que consertar aqui, tem que tirar daqui, tem que botar lá. É na minha humilhação, é na minha intimidade, é na minha busca que Ele vai me dar a direção do que fazer. Chama na campa na sai. Olha que tremendo. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá, não é aqui não, Jeremias, é aqui no altar, cheio de pompa, engravatado, com saião lá embaixo, com o melhor vestido, com o melhor salto. Não, não é aí que eu vou me revelar a ti, não, Jeremias. Olha o que ele fala: levanta-te e desce, porque é lá embaixo. Na canta da sai. É lá embaixo que eu vou ouvir a voz de Deus. Não é lá em cima, me achando a supra-suma. Não, me achando a pregadora, me achando o pregador, me achando a cantora, me achando o cantor, me achando a missionário. Não. É quando eu estiver na humilhação, na adoração, no secreto, no meu quarto, onde ninguém está me vendo, onde eu não preciso colocar máscara para ninguém, porque diante dele eu não preciso colocar máscaras, porque foi ele que me criou desde o ventre da minha mãe, então ele me conhece na minha intimidade. É na minha humilhação. Amanai, chamana, canta, nasai. Oh, aleluia. É na humilhação. Oh, glória. Aleluia. E desce a casa do oleiro. É o Senhor dando um direcionamento para Jeremias. Jeremias obedece. Jeremias ouve a voz de Deus. E você e eu temos ouvido a voz de Deus. Estamos tomando atitudes precipitadas e quebrando a cara. Desculpa o termo chulo, mas é assim que Deus me manda falar. Porque a gente quer tudo para ontem, para hoje. A gente ora, coloca diante de Deus e acha que Deus está ali namorando, vai lá e faz e acontece. Só que acontece tudo errado, porque não esperou ouvir a voz de Deus. Aí acontece o que eu falei. Pessoas ligando: irmã, ora. Ora. Mas a pessoa não reconhece que tomou a frente de Deus. Aí está passando no estreito, não esperou Deus falar. Aí depois vem aquele desespero porque quebrou a cara. Deus mandou esperar. É necessário ouvir a voz de Deus, irmãos. Porque Deus, nós conhecemos, nós só vemos o que está muito mal à nossa volta. Se eu tiro óculos, então não enxergo ninguém. Mas o nosso Deus, nós somos limitados, mas o soberano não. Ele enxerga o teu futuro lá na frente. Então se ele disse, não entra nesse relacionamento, não entra. Vai quebrar a cara. Ah não, mas fulana de tal, já ouviu a vida dela? Você acha que fulana de tal vai querer a sua felicidade? Quem não é feliz não quer que o outro seja. Vai dar mau conselho, a não ser que seja um homem e uma mulher de Deus, é diferente. Mas o homem e a mulher de Deus vai jejuar, orar com você para Deus testificar, para dar uma resposta, porque quem é de Deus não fica confundido. Eu vou sair, vou deixar, vou largar, vou abandonar a obra. Vai! Deus mandou? Não, então te aquieta. Mas eu não estou aguentando tanta perseguição. Aguenta sim. Deus mandou sair? Deus mandou voltar para a tua terra? Não, então
filhinha, bonita, linda, eu sinto muito te dizer, se você for, você vai quebrar a cara. É assim. Mas se você obedecer como Jeremias obedeceu e ouviu a voz de Deus, se você ouvir a voz de Deus, é apenas um processo. Aí quando acabar esse processo, você vai ver e vai dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena te obedecer. Valeu a pena esperar, Senhor. Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Então te aquieta. Missionária, mas está difícil. Está difícil fazer a obra, é tanta pedrada, eu sei. Mas onde está aqui, me diga, por gentileza, me mostra onde está escrito aqui que no Antigo, no Novo Testamento está dizendo: é fácil servir a Jesus, é fácil ir para o céu. Onde está escrito? Só se a minha Bíblia é diferente. O que eu entendo e que eu já li, que Deus diz que nós teremos aflições, mas assim como Ele venceu o mundo, nós venceremos. Então ouça a voz de Deus. E Jeremias, ele desce à casa do oleiro e vê que o oleiro está trabalhando, está moldando. Só que o vaso tem uma hora que ele se quebra. E do que é feito o vaso? De barro? De barro. E aí me chamou a atenção, eu tive que pesquisar, porque eu sou leiga. E aí, eu vou pesquisar como é que funciona isso. E aí eu pesquisei. Como é que é o processo e a escolha do vaso? Primeiro passo: a separação do barro. Ou seja, para que o vaso seja feito, não pode ser qualquer barro. E o que me chamou a atenção na pesquisa, que existem mais de 200 tipos de barro no planeta. Mas apenas 8 tipos prestam para fazer o vaso. Eu não sabia disso. Isso comprovado cientificamente, não estou falando da minha cabeça. E aí eu fui fazendo um paralelo com a palavra de Deus. Isso já me chamou a atenção. De 200, somente 8 servem para fazer um vaso. Eita Jesus! Então eu entendo que para fazer um vaso, não pode ser um barro qualquer. Não pode ser um barro de R$1,99. Não pode ser um barro genérico, igual a gente vai na farmácia, a gente quer o mais barato, o remédio, né? Eu compro genérico, porque às vezes comprar sai mais caro. Mas, para o vaso, tem que ser o melhor barro. E aí eu fui lendo e compreendendo que, ou seja, não é um barro tirado de qualquer lugar, tirado, né, de uma mata qualquer. Ou seja, é um barro que vai ser transformado em um vaso. Segundo passo, depois de ter escolhido o melhor barro para fazer o vaso, o oleiro, o que ele começa a fazer? Ele começa o processo de amassar. Ele vai amassando aquele
aquele barro. Ou seja, e aí, mas por que ele selecionou e ele tem que amassar? E aí uma outra coisa que me chamou a atenção. Sabe por que ele tem que amassar o barro? Porque ali ele vai ver se encontra alguma impureza. Ele vai ver se encontra algum galho perdido. Ele vai ver se encontra alguma pedrinha. Ou seja, ele vai ver se tem alguma coisa que não presta e ele vai tirar daquele barro, entende? Ou seja, esse é o processo de nós na mão do oleiro, que é o Senhor Deus. Ele pegou a gente quando a gente não era nada, lá no mundão, quando nós estávamos na depressão, quando as pessoas olhavam pra gente e olhavam, isso daí não tem mais jeito, essa daí já está perdida, essa daí só falta enterrar. Mas aí ele vai lá e te levanta e te resgata e te transforma em um homem e uma mulher de Deus. E as pessoas começam a te respeitar. Mas aí começa o processo. Ele vai te escolher primeiro. Mas não é só isso. Depois ele vai te amassar. Que são as provas, são as lutas. Por quê? Porque ele vai te transformar de dentro para fora. Não adianta um vaso bonito, só o estereótipo. É lindo, é perfeito. Mas o que está dentro desse barro? Se tiver impureza, não presta. Se tiver impureza, se tiver coisa do mundo ainda, eu tenho que tirar. Então eu vou tirar essas pedrinhas. Eu vou amassar e vou ver o que tem aqui. Se tiver algo escondido, eu vou arrancar. Aí o olheiro vai lá e arranca. Arranca o orgulho, arranca o pecado, arranca as drogas, arranca as bebidas, arranca a prostituição, arranca tudo, vai arrancando. E aí, já está começando o processo da transformação do vaso. E aí ele tirou as impurezas. E o terceiro passo, começa o molde do barro. Depois que ele escolheu o barro, depois que ele amassou o barro. E amassar dói. E ele começou a tirar as impurezas daquele barro. Ele falou, não, agora eu posso começar a moldar. E depois começa o processo. E o barro agora é colocado sobre a roda, a qual vai girando, o oleiro vai girando com as suas mãos e começa a moldar o vaso. E o vaso começa a tomar forma. Aquele vaso não tinha vida nenhuma, ele era apenas um barro. Que as pessoas olhavam assim, isso daí não presta. Mas de repente o oleiro vê algo de bom naquele barro e pensa, dá para fazer um lindo vaso. Dá para fazer um lindo vaso sim. Deixa eu começar a moldar do meu jeito. Deixa eu começar a moldar. Deixa eu começar a continuar moldando. Deixa eu jogar mais um pouco de água aqui para ficar macio esse barro, para poder amolecer aqui e ganhar forma. E aí está quase pronto. Olha só que maravilha. E aí quando eu penso que está pronto o vaso para ficar lá em destaque, aquele vaso lindo, e aí eu penso, agora eu já estou pronta, Jesus, eu já estou pronta para fazer a tua obra, eita glória. Aí o oleiro vai falar, opa, te aquieta. A sua primeira parte do processo, minha querida. Mas Senhor, já doeu demais, eu já fui amassada, eu já fui moída, eu já fui moldada ali, Senhor, naquela roda. O que tem mais? Falta o processo final. Senhor, processo final? Mas que processo, Senhor? Eu tenho que te levar no fogo. Eu tenho que te levar no fogo. Jesus no fogo, oleiro. Para que você fique perfeito do meu jeito, eu tenho que te levar no fogo. Mas é mais dolorido, oleiro, é mais dolorido. E sabe o que acontece? Eu vou te levar pro fogo e eu vou te colocar na temperatura mais alta, meu Deus. Na temperatura mais alta. Aí me chamou a atenção, falei, Senhor, mas por quê?
Tem que ser colocado na maior temperatura. Oh, aleluia. Aí eu entendi na minha pesquisa e comparando com a palavra do Senhor, e o Senhor foi me dando discernimento. Eu falei, Deus, agora eu entendo. Eu entendo que quando a gente está no processo, aquele que a gente acha que não vai suportar, é porque, Senhor, é igual o caso do vaso. Os vasos, irmãos, ele vai dizer o seguinte, que quanto maior a temperatura, mais resistente é o vaso. Oh, aleluia! Dá para entender esse mistério? Então eu quero te dizer que o processo pode estar difícil, sim. A tribulação pode estar difícil, sim. A perseguição pode estar difícil, sim. Você pode estar pensando, eu não aguento mais esse processo, Senhor. Mas o Senhor está te falando, eu vou te levar a um nível mais profundo. Eu vou te levar no fogo. Você vai ser provada no fogo. Mas é para você resistir, porque você vai se ficar mais resistente do que você já era. Eu estou te dando, eu estou te elevando a um nível mais profundo de intimidade comigo, mulher. Eu estou te levando a um grau mais profundo. E eu quero te dizer que quanto mais intimidade com Deus você tem, mais intimidade, mais a temperatura vai aumentar. Então não adianta ser raso com Deus. Não adianta ser mediano no processo. Então eu quero te dizer, pode ficar feliz. Mas feliz, irmã, porque eu tô passando no espreito aqui. Então se você está passando no espreito com Deus, é sinal que Ele está te provando no fogo. E quem é provado no fogo fica resistente. Não vai ser qualquer luta que vai te derrubar, não, meu irmão. Não vai ser qualquer ventinho que vai vir te derrubar, não. Não vai ser te desestruturar, não. Sabe por quê? Porque você vai estar calejado. Você já vai estar calejada. E o Senhor vai te sustentar. Porque você aguenta o processo. Você aguenta. Quando você pensar que não vai aguentar, você vai até tomar a mão de outra pessoa e vai dizer, eu estou contigo. Eu já passei por esse processo. Se eu passei, você vai passar. É o processo. Você foi escolhido pelo oleiro. Quando ninguém acreditava em você. Quando todos achavam que você não valia nada. O Senhor acreditou em você. Tanto é que Ele te escolheu. Tanto é que Ele trabalhou e tem trabalhado todos os dias na minha e na sua vida. O processo está difícil? Está para todos nós, não está fácil. Mas aguenta firme. Porque o Senhor está te levando a um nível mais profundo de intimidade com Ele. E você vai se tornar um vaso de honra na casa do Senhor. E vai servir de testemunho. Essa aflição, essa perseguição vai servir de testemunho para muitos que querem ver o teu fim. Vão perguntar como é que ela conseguiu, como é que ela suportou, como é que ele suportou.